grandemente a vida de cada um de vocês. Quem te cumprimenta nesse instante é a sua irmã em Cristo, Ana Paula. E hoje eu estou aqui juntamente com nossa irmã Liliane para fazermos aqui essa programação de aconselhamento. Então, a partir de agora, você está convidado a participar conosco. Você que enviou a sua pergunta, a sua dúvida, estaremos aqui respondendo algumas das perguntas e algumas das dúvidas que são nos enviadas. Sabemos que não é possível, né, responder todas as perguntas, todas as dúvidas, mas faremos aqui conforme o Senhor for nos direcionando. E eu já quero pedir aqui que nossa irmã Liliane, que está aqui hoje comigo, venha também aqui cumprimentar os ouvintes. E eu já quero pedir aos irmãos que estão acompanhando conosco, pegar aí seu caderno, seu lápis, você que quer fazer alguma anotação para... É muito importante que aí você venha fazer algumas anotações, depois a gente, com mais calma, quer meditar, né, analisar no que foi lido, então você terá aí em mãos os versículos anotados. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, que o Senhor possa abençoar, né, esse momento que vamos estar aqui também aprendendo, né, não é porque nós vamos falar para os irmãos que vamos deixar de aprender. Tem uma pesquisa antes e nós aprendemos também junto com as dúvidas de cada um que nos envia. Na verdade, nós acabamos descobrindo mais da Bíblia também. Sim, eu acho bem interessante, porque para a gente também é muito importante. Sim. Porque a gente vai ler um pouco, buscar um pouco mais e vai esclarecendo também as nossas dúvidas, porque não sabemos de tudo, né? E eu acho interessante, meus irmãos, que o que nós falamos aqui, lembrando para todos vocês que é apenas um conselho, né, irmã Liliane? Sim. É apenas um conselho. Você não é obrigado a seguir. E também pode ter aquele conselho que não seja exatamente aquilo que você esteja esperando. Exatamente. E você pode fazer prova de Deus. E outra coisa, nós vamos falar aqui baseado no que a palavra está nos ensinando. Vamos falar baseado no que Deus já nos mostrou, no que a gente já viveu, né? No que Deus já tem revelado. Então vamos falar em cima também das nossas experiências. Com certeza. E lembrando que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, geralmente quando se dá um conselho, o primeiro resultado, irmã Ana Paula, é não aceitar porque não é aquilo que queríamos, como você falou no início. Então, estejam abertos a ouvir o que a palavra do Senhor vai dizer. Não é a irmã Liliane, não é a irmã Ana Paula, mas a palavra do Senhor vai dizer. E lembrando que nós não estamos obrigando ninguém e nem mandando você a fazer. É a palavra. Você vai decidir se quer obedecer ou não. E se ainda assim permanecer alguma dúvida, você pode nos enviar, mas esteja ciente de que vai ser através da palavra do Senhor. Não vai ser o que nós queremos ouvir. Amém? E antes de começar, irmã Ana Paula, vou tomar a liberdade de fazer uma oração para estarmos iniciando esse momento. E os irmãos em casa também, ligue seu pensamento no céu, porque para que o Senhor, que o Espírito Santo venha conduzir tudo e que o seu coração venha a ser alcançado através do conselho que será dado. Amém? Pai querido e santo, Deus poderoso e fiel, nesse momento queremos convidar a Ti para estar conosco fazendo essa programação. Que o Teu Espírito Santo venha a ser derramado sobre nossas vidas e nossa mente e o nosso coração, o nosso entendimento venha a ser abertos para ouvir e aprender com a Tua palavra. A aprender de Ti para nos dar o direcionamento de como devemos andar na Tua casa, na Tua presença. Que o Senhor vá de encontro a cada um dos irmãos, tocando em seus corações e assim tirando as dúvidas, aconselhando conforme o Senhor queira, não conforme a nossa vontade. O Espírito Santo de Deus permanece até o fim dessa programação. Que os meus irmãos, meu Pai amado, venha, Senhor, estar sendo conduzidos por Ti.
sendo, meu Pai amado, abençoados, que o seu corpo venha ser templo e morada do teu Espírito Santo, e sabemos que eles têm dúvidas porque querem entrar em acordo, em concordância com a tua palavra. Que o Senhor venha nesse momento nos ajudar, porque se o Senhor não estiver conosco, nós não podemos fazer esse programa, essa programação. Mas se o Senhor estiver, vamos sim ajudar os nossos irmãos no caminho que eles devem andar de encontro a Ti. E é isso que queremos, é isso que te pedimos. Direciona cada palavra e que Teu Espírito Santo venha fazer aquilo que não podemos no coração dos nossos irmãos. Assim te pedimos e te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, irmã Liliane. Vamos lá, meus irmãos. Essa semana aqui nós temos algumas perguntas, né? Temos bastante perguntas, vamos selecionarmos algumas aqui. Sabemos que vai edificar a vida de outros irmãos. E eu acho bem interessante, irmã Liliane, a gente comentar que às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu fiquei constrangido de mandar essa pergunta. E aí, mas você precisa saber que tem outra pessoa que às vezes tem essa mesma dúvida, né? E às vezes também não tem como mandar pergunta. Então, mande a sua pergunta. A sua dúvida pode ser a dúvida de outros irmãos. E lembrando também que pode ser que tenha alguma pergunta que não saibamos responder. É igual a escola, quando o professor dá uma aula e você fica com vergonha, mas depois que você pergunta, aí outros vêm dizer a sua dúvida. Eu também tinha dúvida sobre isso. Então, se nós vermos que é um caso de comentar aqui para alcançar a vida de outras pessoas, que vai edificar, nós vamos comentar aqui. Mas se for o caso de responder no privado também, vamos responder lá no privado. Não é verdade? Exatamente. E agora eu estou até lembrando, irmã Liliane, que teve uma pessoa que mandou uma pergunta para a gente referente a um versículo bíblico, e ela até citava assim, não, mas esse versículo, eu já ouvi algumas pessoas falarem que era isso. Aí nós não trouxemos para cá, para o programa, por quê? Nós já ouvimos também. Sim. Só que foi uma questão que foi apresentada a Deus para saber se realmente é isso. Sim. Entendeu? Então, assim, quando o Senhor responder, não, esse versículo, quando eu citei esse versículo, foi exatamente isso que aconteceu. Aí traremos para os irmãos, com a certeza, com a resposta da parte do Senhor. Enquanto não tivermos essa resposta sobre esse determinado versículo que foi nos enviado, não iremos responder. Sim. Então, é algo que está sendo apresentado ao Senhor e esperamos uma resposta da parte do Senhor para que possamos trazer para os irmãos também. Sim, é verdade. Amém, meus irmãos. Então vamos lá, irmã Liliane, para a nossa primeira pergunta de hoje. Aí a nossa primeira pergunta de hoje é assunto dízimo. Eu acredito que a gente poderia até dar ideia aí para os irmãos que estão na EBD, na Escola Bíblica, fazer um estudo assim bem detalhado sobre dízimos, né? Para que venha sanar as dúvidas dos nossos ouvintes, porque a gente sabe que pode acontecer de alguém ter alguma dúvida de alguma coisa. Então o estudo do dízimo eu creio que seria bem interessante. E a pergunta da nossa irmã é a seguinte: ela gostaria de tirar dúvidas sobre o dízimo, por quê? Ela ganha um vale alimentação. Aí ela pergunta: eu não tenho como sacar esse dinheiro, porque o vale alimentação geralmente ele vem num cartão, certo? Aí ela diz: o que eu faço? O que eu faço para devolver esse dízimo? Né? Aí ela dá uma sugestão: eu posso comprar 10% desse valor de alimentos e dar na casa do Senhor? E aí a gente estava aqui conversando exatamente sobre isso. E seria interessante, eu não descarto, viu, irmã Liliane, essa possibilidade de a pessoa, se não ter outra opção, porque como é no cartão, você
reverter. Mas como o dízimo é algo que é para ser administrado pela casa do Senhor, talvez seria interessante a pessoa tirar do valor do seu do salário e ficar com o valor no seu cartão, porque aí no seu cartão você gastaria da forma que lhe é conveniente, né? Até porque a Bíblia vai falar que a gente deve entregar o dízimo na casa do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, de tudo aquilo que tem vindo à nossa mão. Né? É uma forma de sermos fiéis ao Senhor, porque temos visto que o Senhor tem sido fiel para conosco. Sim. Né? Então é muito importante a gente ser fiel com o Senhor. Eu sei que a gente nunca vai ser tão fiel quanto o Senhor é fiel para conosco, mas aquilo que nós podemos fazer, sim. Então, o meu conselho é: tira da parte do seu salário. Agora, se caso não fosse possível de forma alguma, sim, então eu acredito que essa sugestão aqui da irmã também seria uma forma de se devolver. Sim, exatamente. E isso também é algo entre você e Deus. Sim. É algo porque eu conheço pessoas que recebem a quantidade X, um valor X, para a passagem mensal de ônibus de ir e voltar. E ela tira o dízimo. Tira o dízimo e não falta passagem. Então, não falta ali o dinheiro da passagem para ela ir. Então, é algo entre você e Deus. É muito pessoal também isso, irmã Ana Paula, porque tem pessoas que vai dizer, se eu tirar, vai faltar. E nenhuma das vezes que nós fazemos algo para o Senhor nos falta. Ele nos acrescenta. E eu, irmã Liliana, eu tenho até um exemplo de uma pessoa que eu conheço, uma colega de trabalho, de muitos anos, que ela é católica. Essa colega, ela é católica. E aí, essa colega falou para mim que nunca deixava de devolver o dízimo. E aí, ela foi me contar uma experiência que ela teve. Que ela sempre devolveu o dízimo. E um mês, ela é muito gastadeira, tá, Liliane? E um mês ela gastou demais. E aí ela disse, não, esse mês eu não tenho condições não de devolver o dízimo. E ela disse que aquele mês que ela deixou de devolver o dízimo, como que ela se enrolou. A situação dela disse que virou uma bola de neve. E ela disse que aquilo ela entendeu, foi pelo fato de ela ter deixado de dizimar. Então, como o dízimo ele é um mandamento do Senhor, não é uma regra de igreja. O dízimo é um mandamento do Senhor. Né? E aquele que se propõe a obedecer com alegria, né? Porque a Bíblia está falando, a gente tem que fazer com alegria. Então, o Senhor, com certeza, vai abençoar, vai repreender o devorador, como a palavra de Deus está dizendo. É verdade. E um ponto que a irmã Ana Paula falou, até nós comentamos antes, que se a pessoa recebe o vale de alimentação e o valor em dinheiro que ela recebe, se ela for tirar o dízimo, acontecer de faltar alguma coisa assim, a gente vai fazer o possível, né? A gente faz o possível que é devolver. Não pense, vamos supor que você recebe R$200 em vale alimentação. E você já tem ali determinado todo aquele seu dinheiro que você recebe do seu salário para pagar as suas contas, fazer as suas ali necessidades básicas do dia a dia, né? De pagar as contas e tal. Não pense que vai faltar. Porque, como a irmã Ana Paula estava falando, eu já vi pessoas separando o dízimo e o valor era alto do dízimo, assim, para a condição, e não estava alegre porque estava pensando que ia faltar. E se você estiver pensando assim, não, eu vou tirar dinheiro e vai faltar, não pense dessa maneira, porque aí vai causar tristeza em você, angústia. E agora? Como eu vou pagar minha conta? Como eu vou fazer isso ou aquilo? Não pense dessa maneira, porque eu tenho certeza que se você tirar a parte do Senhor, não vai lhe faltar. Eu lembro, irmã Ana Paula, vamos citar outro exemplo aqui. Eu trabalhava, a irmã Ana Paula trabalhou já também na mesma empresa que eu, e eu trabalhei antes dela nessa empresa, e o meu salário na época era R$850. E eu recebia por quinzena, a cada 15 dias era 425. E eu fiz todas as minhas contas daqueles 15 dias para pagar,
e deu R$ 425. Aí eu falei, meu Deus, Tô gastando demais. E agora? Porque eu morava de aluguel, eu pagava uma moto, eu pagava escola para o meu filho, e sabemos que escola particular requer material, livro. Eu pagava tudo isso na época, e quando aquilo chegou, eu pensei, meu Deus, e agora? 400, o dinheiro que eu recebi é exatamente o valor do que eu tenho para pagar, mas eu disse, seja o que Deus quiser. Tirei o meu dízimo, devolvi para a casa do Senhor e as minhas contas foram pagas. Me pergunte como, que eu não sei, mas no final estava tudo pago. Então, quando a gente faz com alegria realmente para o Senhor, Ele vem, Ele chega, Ele repreende, e eu não sei. Não me pergunte, mas eu não fiquei com dívida nenhuma, nem deixei para a próxima quinzena. Eu sei que foi paga. Então, temos que ter essa confiança no Senhor, não é verdade, irmã Ana Paula? E sim, a irmã é uma ótima sugestão, porque é entre você e Deus. E eu achei interessante falando essa questão. Eu já vi muitas pessoas, pessoas que tinham até um salário razoável, e fala assim para mim, mas eu não consigo entregar o dízimo, eu não consigo. E é muito, eu vejo que é muito uma questão de muitas vezes de administração, de organização. Por quê? Não é mais interessante eu pegar, quando eu ponho as minhas contas num papel, numa planilha que seja, eu já coloco ali o valor do dízimo incluído. Sim. Entendeu? Porque então eu sei que se eu, por exemplo, se eu só posso gastar R$ 1.000 no mês, eu não posso fazer 2.000 de dívidas. Sim. Então, por isso que tem muita gente que acaba não conseguindo devolver essa parte do Senhor. Sim. E eu quero aproveitar aqui com isso agora, irmã Liliane, falar aqui para os nossos irmãos que nós temos um estudo no site, que foi uma palestra financeira que foi feita aqui na igreja, que vai te orientar ali como que você deve gastar o seu salário, como você deve guardar, como você deve administrar para que você também não venha ficar em aperto. Não venha falhar, porque quando você deixa de dizimar, você está acumulando, vamos dizer, uma dívida. Sim, exatamente. E outra coisa, e não é só na questão do dízimo. Quando a pessoa acaba que gasta demais, não tem controle na sua vida financeira, você vai falhar não somente com Deus, mas você vai falhar ali também com seus compromissos, entendeu? E isso não convém a um servo do Senhor. E eu acho interessante que a gente começa num assunto aqui que vai puxando para o outro. E aproveitando ainda esse assunto aqui que estamos falando sobre dízimo, teve uma irmã que nos enviou uma pergunta, o seguinte, que ela gostaria de tirar uma dúvida porque ela é dizimista. Mas aconteceu algo um mês que ela não pôde devolver esse dízimo. E aí ela fez um concerto com o Senhor para começar tudo de novo. Aí ela pergunta assim, eu preciso devolver esse dízimo atrasado? E é interessante que lá no livro de Levíticos tem um versículo que fala exatamente sobre isso. Que você deve sim devolver, inclusive lá tá dizendo que você tem que devolver até com juros. Então, meus irmãos, se você fez um concerto com Deus, quem somos nós para dizer que o Senhor não vai perdoar porque você teve um problema lá atrás e não pôde dizimar naquele mês? E a gente não pode dizer ao Senhor não vai te perdoar. Quem somos nós para dizer isso? Mas se você está sentindo no seu coração de acertar essa situação, até mesmo porque é bíblico, você devolver aquilo que você ficou pendente com o Senhor, acerte sua situação, e procure daqui para frente fazer um esforço a mais. Eu sei que, ninguém falha nessa parte porque quer. Sim. Às vezes por um descuido, às vezes uma situação que aconteceu ali no mês, mas a gente precisa procurar estar com essa parte em dia com o Senhor. Não com essa parte de todas as nossas finanças, no modo geral. Para que a gente venha ter paz em nosso coração, porque a gente vai ficar com aquela consciência pesada. Mas eu falhei com o Senhor lá atrás, mesmo que a gente, Senhor, me perdoe por esse motivo. E a gente sabe que Deus é poderoso para perdoar, mas a gente vai ficar com aquele peso assim na consciência. Exatamente. E tem pessoas que ainda não
adquiriram, vou dizer assim, o hábito de dizimar. E é como a irmã Ana Paula falou, você tem que começar a praticar isso, devolver em primeiro lugar. E quando ela falou essa questão de anotar como se fosse uma dívida para você pagar, coloca ali no seu caderninho, coloque o primeiro. Sim, eu fazia isso. Coloca o primeiro, e eu fazia isso também com a oferta e também porque eu queria ter, irmã Ana Paula, mesmo eu ganhando tão pouco como eu ganhava, né? R$ 850, você pode imaginar, R$ 850 é o aluguel da minha casa e o restante, né? E eu colocava ali, dízimo, eu colocava assim, ó, poupança. E eu tirava um dinheiro para poupança ainda. Me pergunte como, que eu não sei, mas estava lá. Então, dá sim para ter uma vida próspera, porque isso era Deus sendo próximo na minha vida. Foi me fazendo prosperar. Muitas vezes queremos devolver o dízimo, fazer prova do Senhor e querer que Ele mude você de uma casa pequena para um casarão. Aí isso é prosperidade, mas não é assim. Não é dessa maneira. É o que você tem, o Senhor lhe fazer prosperar. Amém. E o versículo que eu falei, que tem na palavra do Senhor, lá no livro de Levíticos, capítulo 27, o versículo 31 e 32, que vai dizer: porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então, tá aí, meus irmãos, é bíblico, vamos procurar fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado, né? Porque eu vejo que a gente, como servo de Deus, se você falha a consciência, assim, você fica com aquele peso na consciência, né? Então, se está muito endividado, procure aí acertar suas contas, procurem colocar suas dívidas numa planilhazinha. Peraí, não, mas eu só ganho tanto, eu posso gastar tanto. Já inclua o seu dízimo ali também, para que você, quando você tem essa noção do que você vai precisar no mês, tanto que você vai gastar. O problema é que muitas das vezes a gente acaba colocando as coisas principais, tipo um aluguel, uma água, uma luz, e as mínimas coisas a gente não coloca nessa planilha. E tem muitas pessoas que acabam se endividando por conta disso. Não coloque as mínimas coisas do dinheiro do pão todos os dias, o crédito que você põe no seu celular, as mínimas coisas ali que você... Não, peraí, mas eu vou precisar de R$ 3 para isso no meio da semana, então coloque tudo. Sim. Porque aí a gente tem essa noção, peraí, eu estou gastando demais, estou gastando de menos, eu preciso colocar o pé no freio aqui, e aí a gente vai aprendendo a administrar o nosso salário. Sim, e não falhar com o Senhor na parte dos dízimos. É verdade. Amém, irmã Liliane. Vamos para a nossa próxima pergunta, porque a gente já falou demais, né? Vamos lá. E a próxima pergunta é o seguinte: como devemos agir quando alguém nos mostra um áudio, uma foto, uma mensagem para lermos ou para vermos no WhatsApp? Amém, meus irmãos. Como nós já sabemos que esse é um aplicativo que é sacrificado, isso nós já sabemos. Mas também, como a própria irmã nos cita aqui, temos ter cuidado, muito cuidado com a questão da religiosidade, certo? Às vezes a pessoa tem algo para te mostrar aqui. Irmã Liliane, irmão fulano de tal, a pessoa chega, a pessoa nem sabe, talvez a pessoa não sabe que você não use, talvez a pessoa não sabe que aquilo é sacrificado, talvez a pessoa ainda não teve oportunidade para renunciar àquilo, ainda não chegou assim nesse nível para ter essa consciência de poder renunciar àquilo, e você vai dizer, não quero ver, não. Amém, pronto. Você não vai fazer uso daquilo. Aquilo não vai interferir na sua vida. Tem que saber separar as coisas. A gente precisa saber separar as coisas para que a gente também não venha causar escândalo e não acabe com algumas atitudes nossas afastando. Sim. Né? Porque às vezes a gente pode, assim, de uma forma sem querer, acabar afastando uma pessoa de perto da gente. Não querendo ser participante daquela mesma religião. Sim. No caso, nós não usamos o WhatsApp e a forma com que nós vamos agir vai dizer, não, eu não quero entrar na sua igreja porque vocês são desse jeito, não usa o WhatsApp, ainda trata mal os outros a mim que uso,
Então, realmente, tem que ter esse cuidado. E cada um, eu vejo que cada um tem um tempo, é como se fosse assim, degrau por degrau, e cada um tem um tempo para ir alcançando, né? Então, Exatamente. a gente tem que ter esse, realmente, como a irmã disse aqui, temos que ter esse cuidado para não sermos religiosos demais e acabar ou afastando as pessoas e também não acabar compactuando. Então, Exatamente. existe esse limite. Então, aquele crente que é espiritual, ele vai saber esse limite. E nem criticar. E nem criticar, Nem criticar exatamente. aqueles que ainda usam, que já sabem, né? E não criticar, porque quanto tempo nós passamos para abandonar aí a maquiagem? Quanto tempo passamos para abandonar a quem fuma, quem bebe, quem entra na igreja? Então, é um processo, né, irmã Ana Paula? E é interessante, irmã Liliane, tem que ter essa tolerância. essa tolerância. E é interessante que a irmã até cita aqui um exemplo. Meus irmãos, deixa eu falar algo aqui para vocês. A gente está falando aqui, irmão, eu acho que é mais pela força do hábito. A gente pega as perguntas, como a gente foi algo que Deus orientou assim para não estar citando nomes e estar reformulando as perguntas, nós não vai dizer assim, é do irmão fulano ou da irmã ciclana. Geralmente a gente fala mais irmã por força do hábito mesmo, Sim. né? Mas aqui para mim não tem nem o nome de quem que é a pergunta. Se é homem ou se é mulher. Então eu não sei aqui se a pergunta é de um irmão ou de uma irmã, mas geralmente a gente fala irmã, até porque as perguntas que a gente recebe, 99% são das irmãs, e é mais pela força do hábito mesmo. Então, Sim. fique tranquilo em relação a isso. Desde que sua pergunta seja respondida, tá tudo certo, né? Sim. Então, e aí, irmã Liliane, o que eu ia falar era o seguinte: às vezes você precisa de falar com uma pessoa. É um exemplo aqui que estamos citando. Aí você conhece uma pessoa e fala, quando você encontrar com fulano, avisa que eu preciso falar com essa pessoa. E se a pessoa mandou uma mensagem por esse aplicativo, você não vai saber como que aquele recado chegou. Sim. Então, às vezes a gente fica se fixando em pequenas coisas, se apegando a pequenas coisas que não vai interferir em nossa vida espiritual, tá bom? E aí, eu quero aproveitar aqui, falando aqui, porque estamos falando de coisas aqui que é sacrificado. Uma pessoa nos enviou uma pergunta que diz o seguinte: alguns crentes de doutrina dizem que um determinado refrigerante, que eu não vou citar o nome, que vocês sabem, e eu imagino que vocês sabem, um refrigerante até muito conhecido, muito vendido aqui no Brasil, alguns dizem que esse refrigerante é sacrificado. Vocês podem me tirar essa dúvida? E aí eu lembro que a irmã Solange estava comentando um dia desse que Deus cobrou dela isso, que não tomasse esse determinado refrigerante porque ele era sacrificado. Aí ela deixou de tomar. Só que aí ela ficou com aquilo só para ela. E aí Deus cobrou dela porque ela não passou aquilo para a igreja. Porque a partir do momento que Deus cobrava dela, era para ser cobrado dos membros também. Era para ser falado ali para os membros também. Então, esse refrigerante é assim. Então, evite. Enquanto você não sabe, eu anotei até um texto aqui, que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. A irmã Liliane vai estar lendo. Que diz assim: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então, meus irmãos, se você está sabendo, a partir de agora, não coma, não beba. Se ficar na dúvida, comece a apresentar ao Senhor, porque a gente fala sempre isso aqui: vocês não são obrigados a fazer algo porque estamos falando, certo? Mas quando você vê algo, comece a apresentar ao Senhor: não, Senhor, é isso mesmo? Eu não quero ficar com essa dúvida. Então o Senhor também, ele é poderoso para te mostrar, até porque o Senhor não vai mostrar somente para aqui, para o ministério edificar, não. Não é dessa forma. Então, se você ficou, peraí, Senhor, mas é isso mesmo que o Senhor falou? Então, me confirme de alguma forma. E eu creio que o Senhor vai te confirmar, até porque já existem muitos testemunhos por aí que falam desse mesmo refrigerante. Exatamente, porque como a palavra diz, né? Nem todos têm o conhecimento. A partir de agora você já está tendo conhecimento. Aí assim, não se desespere, né? Peça ao Senhor para lhe ajudar
para que isso venha a ser tirado de você, né, Senhor? Chega aqui, agora não quero mais ser contaminado por isso. Não quero mais ser participante. Né? Exatamente. Aí você vai começar a apresentar ao Senhor para começar a deixar. Porque não adianta, irmã Ana Paula, a gente dizer, deixe. Só porque a gente deixar, só porque a gente está falando. Não. Tem pessoas que têm facilidade de deixar algo rápido e outras não. Vai que você é uma dessas que demora, então peça ajuda ao Senhor para ir se libertando aos poucos, para não sentir o desejo de voltar. E eu acho interessante, irmã Liliane, a gente falar também que, tipo, você não pode deixar... vou deixar de fazer algo somente porque o irmão A me falou, o irmão B me falou. Não, peça que o Espírito Santo venha te convencer. Sim. Né? Quando o Espírito Santo te convencer, você não vai mais voltar atrás. Exatamente. Né? O problema é que muitas vezes a gente deixa de fazer algo porque alguém nos falou, alguém nos orientou e o Espírito Santo de Deus não nos convenceu ainda. Então pode ser que lá na frente chegue uma outra pessoa e te fale diferente e você volte. Exatamente. Então é interessante pedir para que Deus, que o próprio Espírito Santo do Senhor venha te convencer, venha te mostrar aquilo, porque da mesma forma que passamos muito tempo enganados, sabemos que existem muitas pessoas que ainda fazem alguma coisa porque ainda não tiveram conhecimento. E se não for Deus para mostrar, se não for Deus para revelar? Sim, vamos estar todos fazendo exatamente o que é errado, né, aos olhos do Senhor. Então o conselho é: apresente ao Senhor, peça para que Deus venha te mostrar, te esclarecer realmente, venha te convencer que aquilo está errado, que aquilo é sacrificado, que o Senhor não se agrada. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos. E a próxima pergunta, irmã Liliane, tem ainda a ver com esse assunto. De certa forma, ainda tem a ver. Que a pessoa nos diz que percebeu que nós não usávamos Pix. E aí a pessoa pergunta, gostaria de saber se é algo espiritual ou apenas é uma opção. Eu gostei dessa pergunta. Sim, porque às vezes... é bom perguntar. Peraí, mas é opcional? Vocês decidiram não usar ou é algo espiritual? De início, quando saiu essa forma de pagamento, eu trabalhava numa determinada empresa, então ali eu tinha que, como eu trabalhava nessa parte financeira, eu tinha que correr atrás para fazer funcionar essa parte na empresa. E aí eu fui pesquisando muitos, né, sobre essa forma de pagamento. E aí, meu coração não se abriu para ela. Assim, para mim, pessoalmente, usar, eu não... E aí eu fui conhecendo outras pessoas que também, ficaram meio que com o pé atrás, sabe? E aí eu tava, por esses dias, conversando com a irmã Solange, ela me falou, não, Deus me cobrou isso aí. Então, tem pessoas que falam assim, isso aí também é o sinal da besta. A gente vê que muitas coisas, não é o sinal da besta ainda, mas muitas coisas que estão ali... É a preparação. Ligados para ir te afunilando. Sim. Quando você perceber, você já está dentro... Totalmente envolvido. Porque, dizer que é ruim, não é. Não é. Porque, facilita a sua vida. Então, são meios que são criados realmente para a gente se acostumar com a facilidade. E quando vir mesmo... A coisa grossa, você já está tão adaptado ao sistema, a tudo, e você não tem mais forças para recuar. Exatamente. E um exemplo, irmã Ana Paula, antes de fazermos essa viagem pelo Brasil, fizemos outra viagem. Eu, a irmã Solange e outras pessoas tivemos uma viagem, e por onde nós passamos, só estava aceitando o Pix. Nós íamos comprar uma comida, teve uma determinada situação que nós sentamos para almoçar e eu perguntei para elas, vocês já perguntaram se aqui aceita dinheiro ou cartão normal, sem ser Pix, porque a gente está comendo e como vamos pagar depois? E aí, não, você fica escravo do Pix. Você não tem mais outra opção. E eu fiquei ali chocada, porque, nossa, o dinheiro realmente está perdendo todo o valor. Sim. Cartão de crédito, nós não vamos. Por quê? Fala-se muito na taxa, que é cobrada tanto no crédito e no débito. E o Pix não tem.
Não tem Aparentemente não tem, mas tem taxas embutidas, viu? Tá vendo? Aparentemente não tem, mas eu sei que tem por Aí, trás de tudo. aí você vira escravo do Pix. Alguém paga essa conta. Exatamente, como vira escravo do WhatsApp. Porque hoje em dia as pessoas parecem que se tirar o WhatsApp, tirou o seu coração. Sim, não quando vive você mais. fala assim, não uso o WhatsApp, as pessoas olham pra você assim com a de espanto, assim, como se fosse uma coisa do outro mundo. Como se você tivesse assim, não, eu vivo sem comer. É um negócio assim, se você falar que você vive sem comer, as pessoas não se espantam tanto quando você fala assim, não Aí o Pix está aí nesse mesmo caminho. E não se usa mais e-mail, não se usa mais cartão de crédito. Minha gente, a gente não vive sem Deus, sem comer e sem beber. Mas sem o Pix e sem o WhatsApp, nós vivemos sim. E eu vejo que são formas, irmã Liliane, que são criadas para ir te afunilando para esse fim. E o Pix é exatamente isso, assim, vai te afunilando ali, vai te afunilando as facilidades, você vai se adaptar à comodidade, até porque existe sim um plano de essa moeda que nós temos, o dinheiro em papel, daqui a uns dias isso não vai existir mais, né? Então a gente sabe que isso aí são tudo planos para no final eles chegarem no objetivo que eles querem. Exatamente, é igual o pecado. A gente começa assim com coisas pequenas, daqui a pouco a gente está tão adormecido que não já se afundou, já está no lamaçal do pecado. É igual o chip da besta. Aos pouquinhos eles vão inserindo, você vai se adormecendo ali, vai gostando dessa facilidade, dessa modernidade, né, de estar no supermercado e só tirar uma foto da sua conta, já ali o QR Code, tudo, nossa, eu sou moderno, mas você vai estar tão adormecido por isso, tão dormente, como a gente fala, que não vai sentir. Quando isso for implantado na sua vida, a sua mente já está dilubriada nisso, já está sendo engodada a caminhar de encontro até essa marca, que não é a de Deus. Então, eu sempre acho interessante, irmã Liliane, a forma que Deus vem trabalhando, porque Ele tem nos conduzido a, de vez em quando, renunciar a pequenas coisas. Porque Deus sabe que lá na frente vai vir coisas grandes que eu e você vamos precisar de renunciar. E se nós não estivermos adaptados a, de vez em quando, renunciar a algo, e aí, como será pra gente? Né? A gente vê o cuidado do Senhor até nessas pequenas coisas, tá bom? Vamos para a nossa próxima pergunta? Amém, meus irmãos. Então, vamos lá. É o seguinte, teve uma pessoa que nos enviou uma pergunta, irmã Liliane, perguntando sobre a barba. E a pergunta era o seguinte, Deus é contra a barba? Vamos lá. Temos vários textos bíblicos de homens de Deus, homens que serviam a Deus, que viviam debaixo da vontade de Deus, que usavam barba. Né? Então vamos lá, o primeiro texto que temos é no livro de Salmos, capítulo 133, é um texto bastante conhecido. Amém, irmã Ana Paula. E no livro de Salmos, capítulo 133, vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Então Arão tinha barba. Então vamos lá, temos o outro texto aqui que está lá no livro de Esdras, capítulo 9 e versículo, eu vou ler do primeiro até o 3, que é o versículo 3 exatamente que fala, mas só para que os irmãos venham entender, que diz o seguinte: e acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos da terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos. Assim se misturou a linhagem santa com o povo desta terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E ouvindo tal coisa, isso é Esdras falando, e ouvindo tal coisa, eu rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então, Esdras também tinha barba. E aí, quando ele ouve essa história aqui, que o povo de Deus,
os homens ali do povo de Deus tinham se misturado, tinham se contaminado com aquele povo que Deus tinha dado a ordem que não deveria se contaminar jamais. Ele disse: quando eu ouvi tal coisa, eu rasguei as minhas vestes, o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e os da minha barba e me sentei atônito. Então, é mais um exemplo aí que Esdras também usava a barba. Também tem aqui, irmã Ana Paula, no livro de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 13, que diz: por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas de entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Aí isso é Davi. Davi passou por uma situação que ele se faz ali de que tá meio louco, que está tendo alguma situação, passando mal, alguma coisa. Aí a Bíblia vai dizer que ele deixava a saliva escorrer por suas barbas. Então, vemos aí na palavra de Deus que homens que foram chamados por Deus, homens que foram levantados por Deus, homens que obedeciam a Deus, como lemos aqui o caso de Esdras, eles tinham barba. A Bíblia não está condenando, tipo assim, não é pecado você usar, né? É pecado você não usar, né? O que Deus falou aqui foi contra a depilação. E acho interessante, irmã Liliane, que hoje eu estava ouvindo um médico falando exatamente sobre essa questão da depilação por causa das mulheres, porque como a gente está falando aqui de homem, tirar a barba, se Deus está reprovando as mulheres, se a gente for por essa linha de raciocínio, né? Então, e aí eu me lembrei agora, que quando falamos aqui na questão da depilação, que as pessoas sempre mandam pergunta nesse sentido, que já falamos aqui, foi que algo que Deus já falou, que Deus não aprova. E aí eu vi um médico falando que todos os lugares no ser humano que tem pelo, aí ele citava as axilas, as virilhas, a parte de trás, esses pelos, o médico dizia, eles são para proteção. Aí ele dizia assim, eu fui trabalhar num determinado lugar que toda vez que se ia fazer uma cirurgia, os enfermeiros, os técnicos de saúde, eles iam lá e depilavam a pessoa. Eu tive que chamar todo mundo e explicar que não, porque aquilo ali induzia mais a pessoa, facilitava a pessoa pegar uma infecção. Então, Deus já criou tudo com um propósito. Então, às vezes a gente não quer entender, né? Mas é o que o Senhor criou, ele sabe por que ele criou dessa forma. Então, para o homem, como nós lemos aqui, homens que serviram ao Senhor, homens levantados por Senhor, homens que usavam barba e eles não foram reprovados por Deus por isso. Com isso, meus irmãos, a gente não está dizendo que aquele que não usa está em pecado, aquele que usa está em pecado. Não, estamos dando exemplo aqui de homens de Deus que usavam a barba. E temos um texto também lá no livro de Gênesis 41:14, que José, quando ele vai se apresentar diante de Faraó, ele tira a barba dele porque era um costume lá do povo egípcio. Entendeu? Então vemos aí que vários homens, na palavra de Deus, eles usavam sim a barba. Tá? Isso deixando bem claro aqui que não estamos dizendo que você que usa está em pecado e você que não usa não está em pecado. Não estamos falando isso. Estamos te dando exemplos de homens que foram chamados e levantados por Deus que fazia o uso da barba. Sim, eu vou ler o versículo aqui que a irmã Ana Paula citou, que está no livro de Gênesis 41:14. Então mandou Faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Exatamente. Então José, ele usava a barba. Ele fez a barba nessa situação porque ele ia se apresentar a Faraó e era um costume lá dos egípcios. Exatamente. Então está esclarecido. Eu espero que tenha esclarecido. Amém, meus irmãos. E o próximo assunto, irmã Liliane, é mais um comentário. É mais que eu quero fazer um comentário em cima disso. Comentário ajuda. Exatamente. Uma forma de ajudar os nossos irmãos, as nossas irmãs que têm acompanhado. E também eu achei bem interessante que isso aqui foi um testemunho da irmã. A irmã nos conta que quando ela ouviu que o Senhor tinha requerido daqui do Ministério Edificar que usasse uma manga um pouco maior, né? A 3/4, e ela de imediato ali, ela disse que ela não tinha condições
de comprar outras roupas. Mas ela propôs no seu coração, disse, vou doar todas. E aí ela conta que Deus usou uma pessoa, uma irmã que era costureira, e falou para ela, eu achei bem interessante, que ela disse que não tinha comentado nada, aí a irmã foi lá e falou, olha irmã, quando você quiser roupas assim de doutrina, a senhora compra o tecido que eu faço para a senhora de graça. E eu achei bem interessante ali que a gente viu que ali a atitude dela de fé, sim, Deus usou uma pessoa para, quando ela precisasse, a pessoa sim, fazer para ela. Eu achei bem interessante o testemunho da nossa irmã. Mas o que eu quero comentar aqui com os nossos irmãos é o seguinte, quando Deus falou a questão aqui das mangas, das roupas que deveriam ser maiores, tanto para as mulheres quanto para os homens, meus irmãos, nem todo mundo tinha condições de ir lá e trocar o seu guarda-roupa, entendeu? Algumas pessoas foram trocando, algumas estão trocando até hoje, que a gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas condições, mas que também, eu lembro também que a igreja de alguma forma ajudou algumas pessoas que não tinham, mas muitos dos nossos irmãos, o que fizeram? Tem a tal da customização, que você vai lá e adapta, transforma aquela roupa. Sim. E teve pessoas aqui, que na igreja temos irmãs que costuram e muito bem. E fizeram essa transformação, essa adaptação. Tipo assim, um vestido que, por exemplo, era no joelho, que era um vestido um pouco maior, a irmã foi lá e a costureira colocou uma faixa na cintura. Mas sim, esse vestido tinha uma manga que não era o tamanho que o senhor requeria. Aí o que a pessoa fez? Pegou a mesma cor que colocou na faixa, colocou um detalhe acrescentando a manga. Sim. Então transformou ali aquela sua roupa que você já tinha, que ficou bem em conta. Sim, né? Sim. Ah, eu tenho uma blusa que ela não tem manga, ou que a manguinha dela tá curta. Eu posso jogar uma blazezinha por cima, um cardigan por cima. Sim. Né? Eu não preciso descartar aquela roupa. Né? Uhum. Eu tenho uma saia que, como a gente já citou aqui o caso do vestido, que você pode acrescentar, ou um tecido longo, como aconteceu com algumas pessoas aqui, que tinham vestido longo, mas a manga não estava tão no tamanho, sim, que Deus tinha falado. Então a pessoa foi lá, pediu para a costureira, tirou um pedaço da barra, faz ele midi e acrescentou na manga. Então tem várias formas de você também fazer essa adaptação. E não fica feio. E não fica feio, porque a pessoa por exemplo, uma costureira, ela sabe fazer essas modificações para fazer. A gente está cansado de comprar uma roupa, um vestido que tem 2, 3 cores. Sim. Certo? Um vestido que vem de fábrica, feito por 2 cores, desde que aquelas cores ali se combinem, fica, sim, sabendo fazer, vai ficar bonito. Você não precisa descartar aquela roupa. Sim. Né? E quando a irmã Ana Paula fala essa faixa, é cortar mesmo ali o vestido no meio e acrescentar, sim, aquela faixa na cintura, que vai dar mais comprimento. Exatamente. E vai descer ali, né, deixando a sua roupa da forma que agrada ao Senhor. Sim, eu vi, eu posso até citar aqui no caso da irmã Riane, que ela fez algumas modificações nos vestidos dela e ficaram bonitas. Você olha para os vestidos assim, não parece que foi adaptado. Exatamente. Então são dicas aí que você pode estar fazendo, porque sabemos que a situação financeira, todo mundo não tem a mesma situação. Então você pode fazer algumas adaptações e vai adquirindo outras assim ao longo prazo, conforme Deus vai te dando condições. Exato, o Senhor vai enviando agora, irmã Liliane, se a pessoa tem a fé dessa irmã que pode doar tudo. Eu não tenho essa fé toda, mas eu fui fazendo algumas adaptações. Eu tentei, eu ainda estou tentando, viu, irmã Liliane, aprender a costurar minhas próprias roupas. Esse vestido mesmo que eu estou com ele aqui foi nessa situação. Eu fui lá, comprei o vestido e falei, não, vou tentar fazer o tecido e vou tentar fazer porque, tipo assim, é difícil até para você encontrar uma roupa para comprar. Quando você encontra longo, tem aberto atrás. Quando não é aberto atrás, é decotado. Então... Exatamente. A gente passou em uma loja, que vestido bonito. Quando olhamos as costas, tinha manga, era comprido, a cor bonita, a frente... Não tinha costa. Não tinha costa. Meu Deus. Então, assim, nós sabemos que é bem difícil para nós mulheres encontrar roupas adequadas, né, à nossa religião, à nossa doutrina, ao que agrada ao Senhor. E também, minhas irmãs, eu vou falar por mim, eu gosto de manga comprida. Sim.
Eu gostava sim de blusa com a manga curta, mas eu achava muito bonito já a manga comprida. Então, para mim, porque tem pessoas que têm essa dificuldade, Sim. né? Então, tudo o Senhor ele vai ajudar. E isso é uma dica para você que vai dizer, mas eu não gosto de manga comprida, né? Mas quer se adaptar, faz a 3/4, procura um tecido fresco para você ir se adaptando ali. Eu vou dizer que eu não tive muita dificuldade porque eu sempre gostei muito de camisa. Camisa de manga comprida porque você dobra assim e você deixa no tamanho que você quer. E onde eu trabalhava, o uniforme da empresa era camisa social, mas a manga já era 3/4. Então, para mim, eu já estava adaptada. Para mim, eu não tive dificuldade. Mas eu sei que existem algumas pessoas que vai ter alguma dificuldade, né? E a gente sabe que toda mudança, toda transformação, nem sempre acontece de um dia para o outro. Nem todo mundo tem as mesmas condições. Nem todo mundo tem a vocação para aprender a costurar. Sim. Então, tem várias situações e o que a gente está aqui querendo é te aconselhar, te dar dicas também, como que você pode fazer. No programa passado que a irmã Daniela estava aqui conosco, ela falou sobre essa questão, né? Sim. Que ela adaptou as roupas dela, o vestido que era sem alça, ela jogava um blazer por cima. Sim, E ela uma ficava blusa bem por baixo vestida. de manga comprida. Exatamente. Então, você não precisa se desfazer dessa roupa, você vai ali adaptando e você vai ficando bem vestida e andando da forma que o Senhor está querendo. Eu ia dizer até isso, não vai ficar brega, não vai ficar cafona, não vai ficar feio. Não vai, não pense isso, não vai ficar dessa maneira assim, não, vai estragar, vai assassinar a Lei Maria da Moda. Não vai fazer isso. E o que eu vi, irmã Liliane, é porque muito antes de Deus falar essa questão aqui, bem antigamente, sei lá, 10 anos atrás, eu gostava muito de acompanhar as jornalistas de bancada. Eu via aquelas mulheres tão bem vestidas, tão bem arrumadas, geralmente de manga comprida, com uma saia bonita e tudo bem vestida. Eu falei, gente, por que nós que somos pessoas que servimos a Deus, não podemos andar assim, bem vestida, sabe? Você não precisa estar com a roupa cara, mas você pode estar bonita e bem vestida. Exatamente. Aqui em João Pessoa tem umas lojas bem baratinhas assim. E quando passamos e vemos uma blusa de manga 3/4, a gente já vai ali. Se está com condição na hora, nós fazemos o possível para comprar uma, porque sabemos que é difícil. Uma saia, quando mandamos fazer um tecido, alguma coisa, já vai adaptando. Eu tenho um vestido e tenho um vestido para adaptar, porque tem tecido, irmã Ana Paula, que quando a gente lava ele encolhe. E a manga com água de chiclete. E eu comprei um vestido, a manga diminuiu. Aí, tipo assim, quando eu uso com uma blusa por baixo. É por isso que é interessante que alguns tecidos é aconselhável, quando você comprar, se for para costurar, você lavar antes, porque quando você fizer, a roupa já vai ficar no tamanho adequado. Exatamente, aconteceu comigo 2 vezes, então a gente, todo cuidado é pouco. E falando essa questão de que aconteceu com você, aconteceu comigo. Eu passei numa determinada loja e vi um vestido com a manga perfeita, o tamanho perfeito. Eu falei, meu Deus, é minha cara, não preciso comprar esse vestido. E aí eu comprei. Quando eu lavei, a manga dele encolheu pela metade. Eu passei depois, num tempo, numa determinada loja que tinha uma blusa. Só que essa blusa era só a frente da blusa e a manga, não tinha costa. Mas quando eu olhei as mangas, era o tamanho ideal e a cor do meu vestido. Eu fui obrigada a comprar somente para tirar as mangas e colocar no meu vestido. Então, são situações que a gente vai passar e a gente vai aprendendo a lidar. Vai adaptando. Vai adaptando e Deus vai sendo honrado. Exatamente. Amém? Vamos para a nossa próxima pergunta de hoje. E é o seguinte, meus irmãos, a próxima pergunta uma pessoa nos envia um e-mail dizendo que está tentando evangelizar uma irmã católica, certo? Mas, porém, essa pessoa falou assim, não, peraí, mas eu já leio a Bíblia, eu já conheço a Bíblia, e inclusive a Bíblia de vocês é diferente. E aí, como que evangelizar uma pessoa que tem a Bíblia católica? Eu diria, evangelize com a Bíblia dela. Mostre para ela, na Bíblia católica dela, os pontos que a pessoa está desobedecendo a Deus. A Bíblia católica vai estar lá, Deus
reprova a idolatria, Deus reprova a mentira, Deus reprova a desobediência, o homossexualismo, a bebedeira. Exatamente. Então, mostre para essa pessoa que na Bíblia dela está dizendo. Então, tá bom, vamos pela sua Bíblia. O que você quer saber? Você vai mostrar para essa pessoa dentro da própria Bíblia dela. E aí eu estou lembrando agora que recentemente que a irmã Solange e a irmã Daniele estava no Peru. Sim. Eles conheceram uma pessoa que Deus falou que era uma alma que elas tinham lá para cuidar. E essa pessoa era extremamente católica e eles começaram a evangelizar essa pessoa com a própria Bíblia católica. Sim. Entendeu? Então, mostre para a pessoa dentro da própria Bíblia dela. Exatamente. Que se ela obedecer o que está lá, ela vai obedecer ao Senhor. Né? Então, aí, às vezes, as pessoas têm essa certa barreira. Não, peraí, mas tem que ser na minha Bíblia. Não, mostre para a pessoa onde ela está errando, ela está falhando dentro da própria Bíblia que ela tem nas mãos. E por que ela não obedece? Não é isso? Então, mostre que aí você vai surtir efeito. No caso, explicar as passagens bíblicas. Exatamente. Explicar. Exatamente. E a pessoa quer saber, não, peraí, mas a Bíblia está dizendo que eu vou para o inferno, na Bíblia de vocês está dizendo que eu vou para o inferno se eu fizer isso e isso. Sim, mas na sua Bíblia também está, em tal versículo, em tal capítulo. Olha, leia lá comigo. Exatamente. Então você peça para Deus essa estratégia aí, que com certeza você vai alcançar essa alma, assim como as irmãs conseguiram alcançar aquela alma lá no Peru, mostrando para ele dentro da palavra, dentro da própria Bíblia católica, onde que ele estava errando, onde que ele estava desobedecendo a Deus, onde que ele estava falhando. Conquistar a amizade primeiro, né? Sim. A confiança e depois ir ali, não já querer, com certeza não é o caso da irmã aí, querer empurrar o evangelho, né? Não é o caso, mas ter aí, saber chegar. Já que está tendo essa questão, aí já entra até o momento missionário, forjados por Deus a estratégia de evangelizar ali um católico. Então, tem que ter esse cuidado, você sentir a pessoa para você ter a sua estratégia da abordagem. Sim. Você já viu que aí já não está dando certo essa estratégia, e né? É interessante, irmã Liliane, que a irmã colocou assim, como explicar para ela, para a pessoa, que a nossa Bíblia está correta? Não é aí. Não vá por esse caminho, não vá por esse caminho, porque vai ser um tiro no pé. Exato. Mostre para ela, dentro da Bíblia dela, aonde ela está desobedecendo. Ó, tá vendo? A palavra de Deus na sua Bíblia está dizendo isso. Exato, para que isso venha despertar o interesse dela conhecer mais a Bíblia, a evangélica, vamos dizer assim, né? Conhecer mais ter que despertar nela esse desejo, essa vontade de estar fazendo a comparação. Sim, a pessoa mesmo vai dizer, não, mas eu tenho uma Bíblia aqui que fala tudo isso, e por que eu nunca me atentei para isso? Exatamente. Então, e assim o Espírito Santo vai trabalhando. Eu creio que são estratégias que o Senhor vai dando. Meus irmãos, já estamos aqui quase chegando nos momentos finais, e eu quero fazer aqui um comentário com os irmãos na questão dos filhos, porque muitas pessoas nos escrevem e às vezes a pessoa cita assim, mas eu vi o Senhor falando que o Senhor reprova a questão da mulher evitar filhos. Né? E é bíblico, a Bíblia está dizendo, e a gente sabe que Deus reprova. E a pessoa fala, não, mas eu tive o primeiro, eu tive o segundo, e fica naquele desespero. Meus irmãos, precisamos de pensar uma coisa. E às vezes a gente vê até pessoas que falam assim, não, porque se eu tiver mais um filho, a minha família vai falar isso, falar aquilo outro. A gente precisa pensar uma coisa, quando eu decido obedecer a Deus, algumas pessoas eu não vou conseguir agradar todos, certo? Isso é fato. E a gente precisa entender uma coisa, que a partir do momento que eu decido dar ouvido à voz de Deus nesse sentido, eu vou correr esse risco. E eu sei também que às vezes eu quero me colocar no lugar dessas irmãs, principalmente as irmãs que são novas, né? Que existe essa possibilidade, 99% de chance de engravidar. Sim. E eu sei que isso na cabeça da pessoa, até porque eu fico olhando assim, muitas vezes eu falo, Senhor, o que será das nossas crianças? Do jeito que o mundo está. Então, é uma causa que eu sempre apresento assim para Deus, Senhor, não quero ter mais filhos, Senhor. Porque o que vai ser dessas crianças do jeito que o mundo está?
né? E ser sincera, apresentar ao Senhor aí a sua situação com sinceridade. Sim. Graças a Deus, eu lembro que na época Deus falava que de algumas ele fecharia a madre, mas ele também não era obrigado a fechar a madre de todas. E eu lembro também que Deus falava que